molde aqui é um molde que vocês já conhecem, mas eu quero provar para vocês que dá pra gente usar o mesmo molde para fazer uma infinidade de coisas que não sejam aquilo que foi apresentado inicialmente, tá bom? Então esse molde aqui é um molde da minha coleção de Natal, é um molde de mini presépio, tá? Esse aqui é o pequenininho. Quem produz e quem vende é a Simone, tá? Em parceria, tá bom? Então, assim, esse molde é de presépio, ok, mas dá pra gente fazer muitas outras coisas e a ideia que eu trouxe pra vocês foi de usar ele pra montar o anãozinho dos 7 anões, tá? Eu não vou ensinar todos, porque o jeito de montar é praticamente o mesmo, o que vai diferenciar são alguns detalhes, mas hoje eu vou ensinar pra vocês aqui o zangado. Esse daqui é o soneca, que eu montei, ó, muito lindinho, gente. Então, eu tava precisando fazer 56 anõezinhos desses para a próxima semana. Como é que eu ia fazer isso tudo manual para ficar bem certinho? Aí eu pensei, não, eu já tenho um molde de presépio que dá para mim adaptar. E aí eu tô trazendo para vocês a mesma ideia. Quem adquirir o molde vai poder usar muito durante todo o ano, não só no Natal, para fazer o que ele foi apresentado, que no caso era o presépio, tá bom? Então, sem mais, vamos lá, vamos aprender. Eu vou usar aqui pro zangado uma massinha marrom mais escuro para a parte da calça. E aqui a parte da calça eu vou usar onde é as manguinhas do presépio. Então vamos aqui. Vou encher aqui, deixando o meiozinho sempre um pouquinho mais gordinho, tá? Aperta. E vou tirar, ó. Aqui tem uma perninha. Vamos para outra. Tá? Mesmo jeitinho. Aqui já tem outra. Então, aqui eu já fiz, ó. E eu vou virar de cabeça para baixo. Aqui já é as perninhas dele, tá? Aqui atrás eu dou outras marcadinhas, só para tirar a impressão de ser reto, tá? Fica assim. O pezinho, né, no caso o sapatinho dele é mais clarinho. Eu vou usar essa partezinha aqui, que é o corpinho do bebê no presépio, eu vou usar para fazer o sapato. Então, vou encher aqui. Ó. Essas partes rasas do molde, que são mais pequenininhos, né? O que eu faço? Eu aperto aqui embaixo, ó, tá? E aí sai, normalmente. Então, ó, vou dar só uma ajeitadinha aqui, ó, uma marquinha. E já vou unir aqui, ó, que vai ser o sapatinho deles, tá bom? Não vou passar ainda, vou passar cola. Vou fazer o outro. Quem diz, né, gente, que um molde desse daria pra fazer anões? A necessidade faz a gente pensar, né, e ser criativo. Então, eu precisava agilizar uma produção aí de 56 anões e eu decidi olhar todos os moldes que eu tinha, o que eu vou poder adaptar. E é isso que faz o molde ser útil pra gente, tá bom? Então, deixa eu só tirar aqui. Eu vou abrir só um pouquinho. Só um pouquinho. Vou passar uma colinha. Minhas coisas estão tudo fora do lugar. Vou passar a colinha aqui. Vou passar cola. Vou unir aqui, ó. Já deixo ele na posição que eu quero o pezinho, tá? Mais ou menos assim. Ó. Deixa aqui. Faz um rolinho, coloca lá dentro. Eu vejo muita gente usando olhinho para passar nos moldes e tudo. Gente, eu particularmente não uso, eu não gosto. Os moldes da Simone não tem necessidade da gente estar passando o óleo, tá? Ó, já sai normalmente. Mas quem quiser, eu indico outra coisa. Eu indico vocês usarem isso aqui, ó, tá? Esse desmoldante aqui. A Simone, ela vende lá no site dela. Rende absurdamente tempos e tempos. Porque você dá só um jatinho, assim, ó, pronto. Ele não fica aquela meladeira, tá?
que o óleo geralmente faz. Então, eu particularmente não uso óleo. Quando eu preciso que a peça saia bem certinha, porque é um molde mais profundo, aí eu uso o desmoldante, tá bom? Mas, ó, saiu aqui o corpinho já e vocês viram que eu tirei sem óleo, sem nada. Vou puxar aqui pra baixo, mais um pouquinho. Tá? Vou só dar uma afinada mais um pouco. Vou medir aqui, porque todos eles, né, eles têm assim, tipo uma batinha por cima da calça. Então, tem que furar aqui e dar essa puxada, tá? Pra ficar bem compridinho. Mas o molde já sai o formato só pra agilizar, pra facilitar a nossa vida. Então, deixa eu pegar a tesourinha. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar um V aqui, ó. E vou puxar mais um pouco. Que é onde eu vou encaixar aqui, ó. Tá? O corpinho dele. Então, eu vou dar só uma ajustadinha. Passo a colinha. Essa cola que eu tô usando é da Tech Bond, mas o frasquinho quem me deu foi a Yupi Biscuit, foi a Cíntia, tá? Mas eu uso a cola da Tech Bond. Então, ó, colo aqui. Por enquanto, eu não tô usando palito, não tô usando nada. Quero só montar. Depois, a gente vai estruturar ele com palito, porque daí vai estar mais firme a massa. Coloquei assim. Ó. Tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma estequinha, vou marcar aqui onde eu quero colocar o cinto. Vou pegar o preto. E você pode fazer na extrusora, se quiser, do jeito que você quiser aí. Eu tô fazendo aqui só pra mostrar pra vocês. Eu vou começar de trás pra frente. Corto bem aqui no meio, tá? Aí, vou pegar um amarelinho. Pra fazer só quadradinho do cinto. Posso achatar aqui. E cortar. Esses detalhes aqui a gente deixa por último. Quando a gente tá trabalhando em produção, a gente faz logo o corpinho inteiro. Deixa secar, faz a cabeça, deixa secar e depois coloca só os detalhes, que aí a gente rende, né, a produção, tá bom? Ó, mas aqui eu tô mostrando inteirinho pra vocês. E aí o pretinho no meio também. Tá? Quadradinho do mesmo jeitinho. Eu coloquei uma bolinha, mas aí eu vou dando o formato aqui, ó, porque ele é muito pequenininho. Fazer na mão é ruim, né? Ó. Pronto, fiz o corpinho dele. Agora eu vou fazer as mangas. E aí eu vou usar a parte mesmo do molde, que é de manga. Então, a gente usou a mesma parte para os pés, né? Para as pernas e para a manga mesmo do anãozinho. Que ela já tem esse formatinho todo fofinho. Todo marcadinho, fica lindo. Gente, eu vou dizer pra vocês uma coisa. Eu tinha muito medo de estar fazendo lembrancinha dos 7 anões. Por quê? É muito detalhe, é muito trabalho, tá? É bem trabalhoso. E aí eu queria, de alguma forma, agilizar, porque eu tava sem tempo já tava atrasada no meu cronograma. Não atrasada da festa, mas sempre, assim, em cima da data. Então, pra mim, molde tem sido de Deus. Tem sido uma bênção, gente, né? Para quem trabalha com produção, vale muito a pena. Muito a pena. A gente modela os bonecos maiores, claro, manualmente. Mas lembrancinha, molde é tudo. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, ó. Tá? O bracinho. Você passa cola, se quiser. Se não quiser, não tem problema. Tá? Ele eu vou deixar a mãozinha pra cá e a outra eu vou deixar a mãozinha um pouquinho assim. Por quê? Quando eu for encaixar a Barbie e a cabeça, eu quero a mãozinha dele pegando na Barbie. Então, eu já vou deixar mais ou menos assim, tá? Tá? Certinho. Aqui eu coloco um arame sempre e já deixo essa etapa secando.
Deixa eu abrir aqui. O arame que eu uso é o arame galvanizado, tá? Que ele não enferruja. Então, sempre, ó, posso dar uma viradinha aqui, só para dar movimento. E aqui eu posso também marcar a roupa um pouquinho para dar movimento. Por enquanto, deixa aqui. Vamos pro rostinho do anão. Pronto, pro rostinho a gente vai só pegar aqui a quantidade de massa. Preencher o rostinho normalmente. E tiro, ó. Não passei óleo, não passei nada, tá? Vou só fazer de novo, porque minha massa ficou um pouco suja. Vou misturar aqui. Pra ficar certinho. As medidas do que eu tô usando aqui, pra quem não tem molde, eu vou deixar no finalzinho do vídeo, tá bom? Então, assiste até o final pra ver como faz, depois vocês pegam a medida de cada parte que eu coloquei aqui. Ó, fiz o rostinho, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar a técnica que a Raquel Fontinelli ensinou lá no canal dela, quando ela ensinou a fazer os 7 anões. Quem não viu essa playlist dela, vale muito a pena. Eu me inspirei bastante nos dela. Inclusive, eu fiz manualmente, ó. Esse aqui foi manual. Eu fiz ele na época que a Raquel Fontinelli ensinou. Eu fiz seguindo as ideias dela. Então, ficou bem fofinho também. É diferente? É. Mas fica super fofo. Então, o que eu fiz? Eu vou separar aqui a bochecha, do jeitinho que ela ensinou, tá? Dar uma levantadinha aqui. E aqui eu vou abaixar para fazer o queixo. Aqui no meio, né? Acho que é mais ou menos assim. Né, Raquel? Um beijo pra você. Ó. Só pra dar um arzinho de bochechinha, tá? Só isso mesmo. Básico. Aí a boquinha dele, eu vou marcar simples, porque é uma lembrancinha, tá? Então, eu vou marcar bem simples mesmo. Vou marcar ele assim, meio de lado, meio com raiva. Tá bom? E depois que a gente colocar o nariz, aí vai dar toda a diferença, a barba e tudo mais. Mas por enquanto, fica desse jeito, aqui. Tá? Vou dar um ajustezinho, apertando, pra ficar bem lá dentro, bem certinho. Tá? E aí, o nariz dele, vou fazer levemente roseado, tá? Então, vou pegar um pouquinho de vermelho no bege, na cor de pele, né, no caso. Vou fazer um pouquinho rosado. O nariz do Zangado é um dos mais grandes de todos os anões, né? Então, eu vou fazer aqui na mão mesmo, mais ou menos assim, tá? E ainda vai diminuir, né? Então, vai ficar mais ou menos assim. Sumiu o marcador de boca. Eu vou puxar um pouquinho mais a boca pra baixo, ó. Pra poder aparecer, né? Ó. Então, o nariz ficou assim e a boca assim. Tá? Não vou colar por enquanto. Vou só medir aqui, olha, já tá ficando legal. E aí, eu vou fazer aqui as orelhas. Eu sei que no desenho mesmo não aparece as orelhas, mas eu gosto de fazer. Se você não quiser fazer, não faz. Coloca a barba toda por cima, sem problema também. Eu quero fazer, tá? Então, deixa assim. As mãozinhas, a gente vai usar a mesma parte do molde, que já tem a mãozinha também, tá? Ó. Essas partes pequenininhas, assim, né? Se você tiver dificuldade de tirar, é só fazer assim, ó, como eu falei, levanta aqui embaixo, ó, tá?
Levanta aqui e já sai, ó. Tem que dar só uma ajustadinha, porque ela é muito pequenininha. Tá? Marca os dedinhos. Eu tô mostrando, gente? Tô saindo da câmera. Pronto. Aqui, tá? E aí a gente vai colocar aqui, ó. Claro que sempre colando, tá? Eu tô só posicionando por enquanto. Então, coloquei. Preenchi bem. Levanto, ó, e puxo. Só isso. Marco aqui os dedinhos. E vou posicionar. Passando cola branca extra da Tec Bond. Tá? Então, pronto. Essa aqui é a primeira, posso deixar assim. E essa aqui, deixa eu furar mais um pouquinho. Passo a colinha. E já posiciono mais ou menos assim, tá? Isso aqui me lembrou também, gente, já dá pra fazer outra coisa. Vocês lembram do Mickey, Aprendiz de Feiticeiro, que ele tem uma roupa mais ou menos assim, se eu não me engano. Também dá pra usar, ó. Dá pra fazer lembrancinha do Mickey, viu? O rostinho do Mickey já ensinei aqui no canal, manualmente, como você faz de uma maneira bem prática. Então já dá pra usar, ó, o corpinho do molde com a cabecinha do Mickey de sua preferência aí. Então vamos lá. Continuando. Essa etapa feita, deixa tudo secar. Por quê? Porque para mim colocar o cabelo, colocar o chapéuzinho e a barba, eu vou mexer um pouco com a cabeça, então isso pode danificar, tá? Então tem que estar bem sequinho. Eu só deixo furadinho para poder ajustar aqui. Mas como eu tô no vídeo, eu vou ter que mostrar para vocês com todo cuidado como é que eu monto. A barba do zangado, ela é bem comprida, tá? Bem comprida mesmo. Vocês podem até usar essa parte aqui do molde, que é do corpinho, para medir o tanto da massa pra barba. E aí, o que vocês fazem? Vocês achatam, tá? Ó, achatam. E vão puxando, tá? Achatam e vão puxando. Aí, essa partezinha aqui, a gente vai levantando, ó. Tá? Vai levantando aqui, que é onde vai ser o encaixe aqui, ó, dele. Vou abrindo com o dedo aqui mesmo, ó. Tá? Puxo a barba. Vou colocar bem aqui por cima da orelha e embaixo aqui do queixo dele, ó. Tá? Ó. Tá? A barba dele é grande, né? Chega até a cobrir um pouco do cinto. Essa parte aqui, gente, vocês passem cola ou água. No caso, minha massa tá úmida, eu vou usar água, tá? Só pra não desgrudar depois do rostinho dele. Ó, é importante que o rostinho esteja seco, pra gente poder apertar aqui sem medo, tá? A parte de trás da cabeça tem um pouquinho de... Vou cobrir aqui, tá? Com a massa também. O chapéu vem por aqui, ó. Então, eu não vou me preocupar tanto lá em cima. Só a parte de baixo aqui, se caso for aparecer. Tá? E aí, eu dou umas, ó, ajeitadinhas aqui na barba. Só umas marquinhas pra ficar uma coisa mais movimento, né? Ó, a gente vai encaixar bem aqui depois de seco. Ó, encaixar bem aqui, tá? Ó, não colei o bracinho, né? Mas a barba dele vai ficar assim. Ele vai ficar assim. Mais ou menos assim, tá? Então, vou encaixar aqui, deixa eu colar dessa vez. Vou encaixar bem encaixadinho. Vou encaixar o bracinho. Ó. Aqui onde eu vou colocar ele segurando a barba, tá? Ó. Encaixou, né? Encaixou, encaixou.
Pronto. Agora a gente vai fazer o chapéu dele. O chapéu dele é marrom bem escuro, praticamente o mesmo da calça, né? E o chapéu, vou usar de novo essa parte aqui do molde. Então, olha só como essa parte é útil, gente. Pro corpo, pra barba e pro chapéu, tá? Espaço aqui que é do corpo, vou encher bem, tá? Porque tem que ser um pouco mais de massa pro chapéu. Então, tirei aqui. Vou fazer esse movimento, ó, pra deixar bem comprido. E aqui eu vou furar e vou começar a abrir a aba do chapéu, onde eu vou... Na verdade é um gorro, né? Onde eu vou colocar na cabeça dele. Eu vou abrindo aqui, ó, girando e abrindo, tá? Mais ou menos assim que ele vai ficar quando eu colocar na cabeça dele, tá? Tem que encaixar bem certinho. Então, vem abrindo mais um pouquinho. Se precisar do auxílio do pincel, vai abrindo de novo. Ó. Então, são os últimos detalhes, tá? Ó, encaixou, tá vendo? Cobriu. Aqui, ó, ainda faltou um pouquinho do branco, depois você pode ajustar. Coloca só um pedacinho de massa aqui. Mas, ó, já vou cobrir aqui a parte. É muito difícil fazer com ele molhado, gente. Muito difícil. Mas vamos lá. Ó, e eu coloquei aqui pra baixo. Pronto, tá montado. O que que eu vou fazer? Vou pegar aqui essa parte da esteca, tá? Que eu quero pra marcar aqui. E aqui eu dou outras marcadinhas, ó, pra dar movimento, tá certo? Então, deixa eu colar aqui o pezinho que caiu. Este vai ficar em pé? Vai. Você pode deixar ele secando dessa maneira, em cima de um paninho ou um EVA. Pode deixar secando dessa maneira, porque o corpinho não vai pegar tanto aqui, né? Vai ficar mais aqui. Ou você pode fazer o que eu vou fazer agora, que eu prefiro. Você vai pegar palitinho de bambu, tá? Vai passar água. Vai passar água no palito. E vai bem aqui, ó. Bem no calcanhar aqui. E vai rodando, colocando pra dentro do corpinho dele, tá? Olha, só quero pegar a cola, gente, a água. Vou colocando aqui, ó. Bem certinho. Vai dar sustentação. O palito é praticamente o tamanho dele. Opa, saiu onde não devia. Toma cuidado, tá, gente? Passar na cabeça dele, não pode passar aqui pra fora, como eu fiz. Se você errou e saiu aqui, puxa o palito de volta girando e encaixa como eu fiz aqui agora, tá bom? Ó. Ficou assim. Deixa eu colar o nariz dele. Tá? Deixa eu ajustar a boca de novo, que eu fiquei mexendo, né? Então, deixa eu ajustar. Pronto, ó. E aí, o que que eu faço? Eu geralmente deixo secando num EVA, tá? Com isopor. Aqui o palito tá curtinho pra fora. Então, o que que eu faço? Eu coloco outro palitinho com cuidado. Não vou até lá. É só até aqui a parte da calça. Mesmo jeitinho. Só pra mim encaixar ele aqui, ó. E deixar ele secando, tá bom? Ó. Porque depois que ele estiver seco,
Aí eu tiro só esse aqui que eu coloquei por último, que ele não tá até lá dentro. E corto aqui, molho o pincel tem que estar fininho, tá? E aí eu venho aqui, ó, e faço daqui pra cá, ó. E aqui pra cá, tá? Eu borrei aqui porque fiz muito grossa. Então eu vou tirar. Pronto, né? Aí aqui, ó, tiro o excesso também pra não ficar muito grossona. Eu venho aqui e faço esse movimento, ó. Ai, como tá lindo! Muito fofo, né, gente? Muito lindinho. E aí, pra finalizar, o que a gente vai fazer? Rosear as bochechinhas. Um pouquinho, né, com giz pastel. Depois que tiver bem seco, tá bom? Prontinho, ficou muito fofo, gente. Muito lindinho. Pra finalizar, eu vou usar o molde de base da minha coleção também. Que é a graminha, né? Pra gente não ter que ficar fazendo todo aquele movimento. Como a base é pequenininha e o nosso molde é maior, eu vou só mostrar pra vocês aqui que dá também pra aproveitar ele pra fazer menor, tá? Só pra gente evitar esse estresse de tá fazendo a graminha, a gente tira aqui, ó, o molde. E eu pego um cortadorzinho menor. E já sai aqui o tamanho que eu quero pra encaixar aqui, tá? Lembrando que eu tiro o palito depois de seco. E a sugestão é usar em cima das caixinhas de acrílico. No caso, eu tô fazendo essas lembrancinhas pra isso.